A história começa em uma noite chuvosa. No campo de batalha no topo da Montanha dos Cadáveres estava Qin Feng. Mesmo sob efeito do envelhecimento acelerado 100 vezes, ele limpou as ruínas do antigo deus. Uma mulher com uma adaga elogiou Qin Feng e decidiu pegar o artefato Olho do Julgamento. Qin Feng, ferido e quase morto, perguntou à irmã Qin Xiaoyu por que o estava traindo. Com frieza, Qin Xiaoyu afirmou que Qin Feng era apenas um filho adotivo acolhido por seus pais. Ela não o via como irmão, já que não tinham o mesmo sangue. Um loiro chamado Song Fei apareceu e disse que Qin Feng se tornara útil. Com a mão no ombro dela e segurando o artefato divino, ele sorriu e agradeceu a Qin Feng, pois sem ele, Qin Xiaoyuan nunca teria conseguido o artefato. Para drenar a vida de Qin Feng de uma vez, ele se esforçou para obter a lâmina de roubo de alma agora em seu corpo. Ele perguntou se Qin Feng gostou do presente de despedida. Qin Feng criou Qin Xiaoyu após a morte dos pais, apoiando-a na escola e durante o jogo que surgiu no mundo, arriscando sua vida por ela. Mas ao ver sua traição, percebeu que a julgou mal. Qin Xiaoyu deixou bem claro que, após a morte dos pais, Qin Feng continuou se intrometendo em sua vida, dando ordens e controlando-a. Antes, quando Song Fei e ela precisavam de proteção, ele tinha sua utilidade. Entretanto, agora, com o artefato divino em mãos, ele não tinha mais valor algum. Song Fei atacou Qin Feng com a intenção de matá-lo, prometendo cuidar bem de Qin Xiaoyu. Com a morte se aproximando, Qin Feng prometeu que não os deixaria escapar. Pouco antes de concluir sua frase, Song Fei acabou tirando a própria vida. Em 2025, surgiu um jogo abandonado por Deus, onde a moeda era o tempo de vida das pessoas. Morrer resultava na perda de tempo de vida. Já matar monstros concedia tempo de vida, e os jogadores podiam usar esse tempo acumulado para trazer habilidades do jogo para o mundo real. Os mais fortes eram capazes de esmagar tanques com suas próprias mãos, cortar aviões usando espadas e resistir a explosões nucleares apenas com seus corpos. A partir daquele momento, o mundo passou por uma mudança drástica e o caos se espalhou rapidamente. Ele lutou arduamente para sobreviver ao lado de sua irmã, enfrentando inúmeras dificuldades e mal conseguindo entrar entre as 100 maiores potências globais. Após superar perigos intermináveis e escapar por pouco da morte em várias ocasiões, ele finalmente conseguiu conquistar as ruínas do antigo deus, obtendo o artefato divino conhecido como Olho do Julgamento. Com isso, ele finalmente tinha as qualificações necessárias para alcançar o topo. Quem poderia imaginar que alcançar o sucesso exigiria trair sua própria família? Todos os seus esforços foram simplesmente obstáculos, e suas batalhas apenas pavimentaram o caminho para outra pessoa. Se tivesse a chance de viver novamente, lutaria por si mesmo. Então, algo inesperado aconteceu. E Qin Feng abriu os olhos. Ele estava de volta ao seu quarto. Ele se sentou rapidamente e percebeu que estava no mundo real. Ele estava confuso, lembrava-se de ter morrido. Mas ao ligar o celular, viu que era 2025. Olhando pela janela, viu a bela cidade e percebeu que havia renascido 9 anos atrás. O dia em que o God Forsaken Game desceu à Terra. No dia seguinte, sua irmã Qin Xiaoyu chutou a porta e ao ver Qin Feng em casa tomando café, ficou furiosa e perguntou por que ele não atendia suas ligações. Ela chutou a lata de lixo. Qin Feng lembrou que no dia em que o jogo dos abandonados chegou, ele e Qin Xiaoyu brigaram por Song Fei. Na parede estavam pôsteres de Song Fei antes do jogo. Song Fei era um ídolo underground famoso, e Qin Xiaoyu era um fã obcecado. Song Fei parecia glamouroso, mas era um canalha que enganava fãs para roubar seu dinheiro e se aproveitar delas. Para evitar que Qin Xiaoyu fosse enganada, Qin Feng sempre a proibia de se associar com aquele cara. No fim, ele foi acusado de controlar a vida dela. Apontando para Qin Feng, Xiaoyu perguntou se ele era surdo, dizendo que era culpa dele. Song Fei não ter ficado em primeiro este mês, ameaçando que, se Qin Feng não desse dinheiro para ajudar Song Fei, ela ficaria furiosa. Nesse momento, com expressão fria, Qin Feng deu-lhe um tapa forte, derrubando-a. Suas bochechas incharam, sangue escorreu do nariz e lágrimas encheram seus olhos. Ela não acreditava que Qin Feng a tinha agredido. Qin Feng, com um olhar penetrante, deixou claro que não queria discutir e avisou que, se ela continuasse, quebraria sua boca. Ele jogou o cartão de crédito na cabeça dela e disse que era o dinheiro que seus pais deixaram. Mesmo em tempos difíceis, ele nunca tocou um centavo. Pelo bem dos pais, ele decidiu não se rebaixar ao nível dela. Mas tomou uma decisão. A partir de hoje, não teria uma irmã como ela. Xiaoyu chorou e ficou com raiva. Na vida passada, para proteger Xiaoyu, Qin Feng perdeu muitas chances, tesouros e masmorras que exigiam risco, das quais desistiu. Ele tomou pílulas para dormir com água.
Ele estava curioso. Sem esse fardo, iria longe. Desta vez, decidiu usar seu conhecimento do jogo da vida passada para se adiantar. Agora, Qin Xiaoyu estava por conta própria. Quanto a Song Fei, nosso garoto decidiu pegar sua cabeça pessoalmente. Qin Feng adormeceu e apareceu no salão da escolha. Sentia falta desse lugar desde a primeira vez. Estava tão nervoso que levou horas para concluir sua escolha de carreira e sair. Mas agora, ele precisava ser mais rápido. Em sua vida passada, escolheu ser guerreiro para proteger Qin Xiaoyu. A classe guerreira não era fraca, mas não era mais a escolha certa. Sem o fardo de Qin Xiaoyu, ele se livraria do solo mais rápido. Mobilidade e reação eram vitais. Qin Feng escolheu a classe Assassin sem hesitar. Então, algo inesperado ocorreu. O sistema informou que o artefato divino o Olho do Julgamento foi vinculado com sucesso. O Olho do Julgamento foi ativado com autoridade passiva. Ao entrar no jogo dos abandonados, Qin Feng automaticamente ganharia a profissão e o talento de nível mais elevado. Ele ficou bastante surpreso ao perceber que o Olho do Julgamento estava vinculado a ele. Após seu renascimento, ele compreendeu que, se o artefato reconhecesse seu verdadeiro dono, mesmo que fosse roubado, não teria utilidade. Talvez essa fosse a verdadeira razão de seu renascimento. Nesse exato instante, a sombra começou a entrar em seu corpo, e então ele mudou. Seu cabelo ficou branco, tornando-se sombra. A aparência de Qin Feng mudou. A sombra era a profissão oculta mais alta para assassinos, diferente da de guerreiro que escolheu antes. Só obter essa profissão já lhe deu enorme poder. Os olhos de Qin Feng se arregalaram surpresos ao lembrar que cada profissão tinha uma pequena chance de desbloquear sua profissão oculta superior, e a autoridade de julgamento, de fato, transformou essa probabilidade em uma certeza absoluta. O sistema foi ativado, indicando claramente que a autoridade de julgamento era a autoridade primordial mais genuína e antiga de todo o universo. Seu poder era tão grande que superava, ainda que temporariamente, todas as regras e a ordem. Qin Feng, no entanto, não podia ativar essa autoridade de forma ativa, pois ele não possuía divindade. Mas o efeito passivo dessa autoridade estava sempre ativo. Essa revelação inesperada deixou nosso garoto completamente em choque. Na vida passada, só no 7º ano após a chegada do jogo do Deus Abandonado, um jogador forte saiu do reino abandonado e chegou ao reino da Ordem. Só então, a humanidade soube do poder da Ordem. Mas, mesmo anos depois, ninguém obteve esse poder. Qin Feng nunca esperou por isso. No início de sua jornada, ele já tinha a autoridade primordial que superava a ordem e regras. Desde que ele pudesse deixar o reino abandonado por Deus e alcançar o reino da Ordem para obter a divindade, ele poderia ativar essa autoridade. Agora, com outro objetivo nesta vida. Com a seleção de profissão concluída, o sistema pediu que ele entrasse no jogo. Qin Feng hesitou ao escolher um pseudônimo, mas optou por Sombra. Sua profissão nascia da sombra, e Qin Feng foi então teletransportado para o reino abandonado por Deus. Era uma terra devastada, repleta de monstros por toda parte. Ele precisava ser extremamente cuidadoso, pois esses monstros estavam sempre prontos para destruí-lo e roubar sua vida. Ele podia sair da cidade, enfrentar monstros e ganhar uma vida útil que era negociável. No entanto, se morressem durante o jogo, perderiam metade dessa vida útil. Qin Feng encontrava-se em Shell Town, uma zona totalmente segura, onde não havia monstros e onde os jogadores não podiam atacar uns aos outros. A velocidade de perda de vida foi multiplicada por 1. Muitas pessoas foram atraídas para o jogo. Algumas cochilaram depois de comer e outras adormeceram após um longo dia de trabalho, apenas para se encontrarem aqui. Todos estavam focados em Qin Feng. Ninguém sabia qual era sua profissão ou por que ele era diferente. Ao ver a adaga, alguns perceberam que ele era um assassino. Em breve, figuras poderosas de diversos países apareceriam, reorganizando a ordem. Deste mundo, Qin Feng precisava agir rápido, pois a prática não espera. 3 homens e um arqueiro foram teletransportados de volta à cidade. Se os jogadores morressem caçando monstros, voltariam para a cidade. Os jogadores estavam furiosos e em pânico, pois os monstros eram muito fortes. Com uma mordida, o monstro tirava toda a vida deles. Eles lutavam contra um crawler fraco de nível 1. Mesmo assim, só conseguiram reduzir 1/3 da saúde dele juntos. Agora que haviam morrido, a vida útil caiu pela metade. Perguntaram à arqueira Lizzie o que fazer. Qin Feng observou-a e lembrou que arqueiros começavam com arcos curtos. Notando que ela também era de uma classe oculta, Lizzie percebeu que Qin Feng era de uma classe oculta. Com um sorriso gentil, perguntou se ele queria se juntar a eles. Os monstros eram fortes, e eles não podiam enfrentá-los sozinhos. A equipe já tinha sido aniquilada antes, então tinham experiência. Qin Feng recusou e seguiu. Os colegas de Lizzie zombaram dele por fingir ser profissional. Os 5 juntos não derrotaram o monstro, então ele sozinho não conseguiria. Para eles, Qin Feng estava buscando a morte com o sistema.
Lizzie percebeu que o pseudônimo do Rei Feng era Shadow. Quando ele deixou a cidade, Lizzie tomou a decisão de segui-lo para descobrir mais sobre suas habilidades. Ela sorriu, imaginando obter informações novas sobre os monstros e ver como Qin Feng encontraria seu fim. A terra, que fora abandonada pelos deuses, era um lugar inquietante e cheio de perigos. Lizzie, junto com os outros, seguiu Qin Feng de forma secreta. Ela não sabia por que estava aqui, mas com anos em jogos online, formou um grupo rápido. Porém, o primeiro monstro fora da cidade os aniquilou. Ela sabia que esse monstro não era para um jogador de nível 1. Os amigos de Lizzie ficaram bravos porque a arma inicial de Qin Feng era diferente da do assassino do grupo. Ele tinha uma adaga, mas Qin Feng tinha uma lâmina curta. O assassino sentiu inveja, pois Qin Feng era mais rápido que ele. Mas, como assassino, sua agilidade deveria ser a maior. Além disso, as roupas de Qin Feng eram diferentes. Qin Feng parecia um jogador incomum, então Lizzie decidiu segui-lo, pois ele poderia dar informações cruciais. Qin Feng começou a observá-los, e ao perceber isso, Lizzie rapidamente recuou. Sem saber se foram notados, nosso garoto usou a técnica Shadow Sneak e sumiu sem deixar rastros. Virar uma sombra. Lizzie e os outros ficaram confusos ao vê-lo sumir no ar. O assassino do grupo notou que era uma habilidade furtiva, inicial, que dava invisibilidade. Qin Feng ficou invisível. Lizzie decidiu voltar à cidade para se aperfeiçoar. Era perigoso sair. Já tinham morrido uma vez, e sua vida útil foi reduzida pela metade. Eles decidiram buscar os NPCs para tentar obter recompensas escondidas, como baús de tesouro. Shadow Sneak era uma habilidade que permitia ao usuário entrar em modo furtivo por um tempo. O ataque revelaria o usuário e o primeiro golpe. Após quebrar a furtividade, o dano aumentava. Stealth Mastery dobrava a duração da furtividade e aumentava o nível de furtividade em 1. Como esperado, a classe Shadow era excepcional. A furtividade de um assassino comum nesse nível seria fácil de detectar, mas a classe Shadow possuía uma maestria furtiva própria, tornando impossível para qualquer um, até monstros, perceber Qin Feng. No início do jogo, nosso garoto achava que Lizzie e amigos eram ingênuos. A cidade para iniciantes não oferecia nada para realmente melhorar a força, servia apenas como refúgio para jogadores. Nesse jogo esquecido, jogadores fracos eram apenas presas para monstros. Segundos depois, a furtividade de Qin Feng terminou. A duração não era longa. Felizmente, o tempo de espera começou assim que ativou a furtividade. Em poucos segundos, poderia desaparecer de novo. A janela de status de Qin Feng mostrou seu codinome, Shadow, e classe Shadow. Vida útil não comercializável de 75 anos e 0 comercializável. Força 13, Constituição 13, Agilidade 18 e Espírito 15. Todos os jogadores começavam com estatísticas básicas de 10, e as classes davam bônus. A classe guerreira que escolheu antes dava 3 pontos em força e constituição. Mas agora, a classe Shadow melhorou todas as estatísticas, com 8 pontos em agilidade. Ele ainda tinha 5 pontos livres para distribuir. A maioria usa seus pontos em força ou espírito para aumentar o poder de ataque físico ou mágico, mas foi um grande erro. Qin Feng rapidamente atribuiu 5 pontos à agilidade, agora com 23 pontos. Essa estatística era crucial, pois no início, não importava a alocação, os monstros sempre causavam grande dano. A única forma de matar monstros sem sofrer era aumentar agilidade e velocidade. Então, algo chamou a atenção de Qin Feng. Um monstro estava escondido atrás de uma árvore. Era um rastejante de nível 1, classificação normal, mas em evolução. Qin Feng ficou atento ao notar que o monstro absorvia tempo de vida. Logo percebeu que foi ele quem eliminou o grupo de 4 jogadores. O rastejante percebeu Qin Feng. Estava ferido, pois tinha perdido parte de sua vida. O monstro atacou, mas Qin Feng se esquivou saltando. Quando monstros matavam jogadores, podiam ganhar tempo de vida, e ao absorver o suficiente, evoluíam. Qin Feng ativou o Shadow Sneak e sacou sua lâmina curta. Antes que o rastreador se aproximasse, ele sumiu. Enquanto o rastejante procurava, Qin Feng surgiu acima, usou o Break Strike furtivo, caiu sobre o monstro e cravou sua lâmina na cabeça, causando 174 de dano, matando-o e ganhando 10 de experiência. Pontos. Ele não esperava matar o rastejante com um só golpe. Mas lembrou que atacar a nuca causava acerto crítico. Uma janela do sistema apareceu, dizendo que a habilidade Backstab dobrava o dano se o ataque fosse fora da visão do inimigo. Isso explicava por que o rastreador morreu com um golpe. A habilidade Backstab acumulou-se com outras, criando um grande multiplicador de dano. Qin Feng olhou o cadáver em silêncio.
Lembrou-se de quando era guerreiro. Um golpe crítico mal causava 40 de dano. Lutava muito para matar um rastejante, quase morrendo. Quando o monstro morria, deixava cair um orbe brilhante, a vida útil. Qin Feng absorveu, ganhando 3 dias de vida útil negociável, e 54 anos, e 155 dias de vida útil não negociável. 5 pessoas morreram, cada uma perdendo de 20 a 30 anos de vida, totalizando mais de 100 anos. Como o rastreador absorveu primeiro, Qin Feng obteve apenas 54 anos. No momento, o tempo de vida não comercializável era inútil. Mas então, a autoridade do olho do julgamento foi ativada, dando a Qin Feng o talento de evolução infinita. Ao matar monstros sozinho, ele podia ganhar pontos de evolução. Para aprimorar suas habilidades a cada dia, ele ganhava 5 pontos de evolução. Derrotar um monstro-chefe sozinho lhe dava pontos. Agora, ele tinha 5 pontos acumulados. Com uma evolução infinita, ele podia melhorar suas habilidades. Em sua vida passada, ele nunca tinha ouvido falar disso. O equipamento ou o livro de habilidades dos monstros tinham uma nota fixa, sem melhorias. Esse poder estava além das regras conhecidas. O garoto decidiu aprimorar suas habilidades, Shadow Sneak e Backstab. Ele gastou 4 pontos de evolução, e assim, as habilidades foram melhoradas. Shadow Sneak passou de normal para bronze, aumentando sua duração de 12 para 16 segundos. O bônus de ataque furtivo aumentou de 60 para 90, enquanto o tempo de recarga foi reduzido em 2 segundos. Já Backstab evoluiu de inferior para normal, com um aumento de 5% no dano. O furto das sombras durava 16 segundos, e com domínio da furtividade, dobrava para 32 segundos. Com essa duração, ele podia ficar invisível sempre. Se suas habilidades tivessem sido melhoradas antes, ele teria eliminado até um rastreador de HP completo em um ataque só. Naquele momento, um garoto com uma mulher comentou que o jogo era fácil, já que até um cara magricela como Qin Feng derrubou um monstro sozinho. A mulher o elogiou, achando que ele poderia enfrentar 10 pessoas. O garoto sorriu e prometeu protegê-la. Qin Feng viu um monstro na árvore. Com confiança, o garoto perguntou se ele queria se juntar. Qin Feng sentiu o perigo e sumiu com sombra furtiva. O garoto achou que seus músculos o intimidaram. Uma aranha desceu ao chão, causando pânico. Era a Nutriz monstro de nível 1, grau bronze. Ela atacou, tirando suas vidas. Qin Feng lembrou que a Nutridora era um chefe inicial com 16 pontos de OHP. Algo que um novato comum não enfrentaria, além de ter várias aranhas pequenas sob seu comando. A Nutriz começou a se alimentar, e Qin Feng aproveitou para testar suas habilidades aprimoradas. Com o golpe Stealth Break, Qin Feng cravou sua lâmina curta no olho da aranha. Ela contra-atacou, mas Qin Feng reagiu rápido, esquivou-se e ficou invisível com o esgueirar-se das sombras. O ataque causou 338 de dano, e ele sofreu 9 de dano. Ele escapou por pouco devido à sua agilidade. Qin Feng tinha 130 pontos de vida, e se o ataque da aranha o acertasse, ele teria morrido na hora. Ele ficou realmente impressionado ao perceber que seu ataque havia causado mais de 300 danos ao chefe. O Nurturer se enfureceu completamente, e no processo, partiu as árvores da área ao meio. Qin Feng estava ciente de que esses monstros eram muito inteligentes, e que a aranha não ficaria simplesmente parada recebendo golpes. A aranha estava atacando de forma indiscriminada para tentar identificar a localização de Qin Feng. Agora, até mesmo as aranhas menores estavam em alerta, então ele não podia se precipitar de forma imprudente. Enquanto a aranha estava distraída, Qin Feng aproveitou para lançar uma pedra que atingiu seu abdômen, causando 299 pontos de dano. Qin Feng pegou outra pedra, confirmando sua suposição. Ele percebeu que seu principal dano vinha do bônus da habilidade Emboscada Furtiva e do aprimoramento de habilidade de classe. Assim, mesmo jogando pedras, ele ainda causava danos consideráveis. Agora, ele só precisava esperar a habilidade Furtividade das Sombras sair do tempo de recarga e jogar uma pedra naquela direção. A pedra ativaria os bônus de Ambush Strike, Backstab e Weak Point Attack. Quando a Furtividade das Sombras saiu do tempo de recarga, Qin Feng jogou outra pedra, causando 279 de dano na aranha, e ativou a Furtividade das Sombras novamente. Seu plano era simples: ficar escondido até que a Furtividade das Sombras saísse do tempo de recarga e atacar de novo. Na cidade, a tabela de classificação foi atualizada, mostrando que o jogador Shadow matou o chefe Nurturer of Bronze Grade, sendo o primeiro a alcançar nível 2, subindo agora como o número 1. Os outros jogadores ficaram completamente chocados, pois muitos deles morreram enfrentando monstros e não conseguiam entender como alguém conseguiu derrotar um chefe. Lizzie e os outros ficaram sem palavras ao ver Qin Feng já no nível 2, enquanto eles ainda lutavam com monstros normais. Pensando que era um erro,
a mulher e o homem que foram atacados pela aranha gigante apareceram na cidade e ficaram surpresos ao ver que alguém realmente havia matado aquela grande aranha. Perceberam que a sombra era o garoto visto antes na floresta. De volta à floresta, o sistema anunciou que Qin Feng matou o chefe Nurturer, ganhando 300 pontos de experiência e 2 de evolução. A tabela de classificação de níveis de Shelltown foi desbloqueada, dando ao garoto um ponto de reputação. Qin Feng começou a absorver o tempo de vida da aranha. Quando a grande aranha morreu, as pequenas se espalharam, o que foi um desperdício. Ele se arrependeu por não ter matado as aranhas pequenas antes. Para ganhar mais experiência, obteve 46 vidas negociáveis e um livro de habilidades chamado Greedy Hand de bronze, além de uma adaga corrosiva com 35 pontos de dano e 4 de agilidade. Após aprender a habilidade Mão Gananciosa, Qin Feng poderia usá-la em monstros derrotados, com 20% de chance de obter saque extra. Qin Feng ficou bastante surpreso, pois realmente não esperava que um chefe de bronze pudesse deixar cair essa habilidade de assassino de nível divino. Essa habilidade aumentava consideravelmente a aquisição de saque no final do jogo. Derrotar chefes poderosos teria uma chance de 20% de produzir saque extra. De acordo com as lembranças de Qin Feng de sua vida passada, havia um jogador na guilda Godslayer que tinha uma força de combate apenas mediana. Mas, somente porque possuía essa habilidade, ele se tornou um dos jogadores mais procurados. Ele tinha um guarda-costas pessoal que o seguia por todo lugar. Qin Feng ficou surpreso ao perceber que, mesmo com uma ativação de 20%, combinada com seu talento de evolução ilimitada, poderia aumentar a taxa de drop e o saque. No dia seguinte, os alunos iam para a escola. A amiga de Xiaoyu sugeriu que ela ligasse para Qin Feng e pedisse desculpas, lembrando que haviam faltado ao exame para apoiá-lo secretamente. Song Ye. Ela tinha certeza de que Qin Feng estava bravo com ela. Xiaoyu recusou, pois não fez nada errado, e quase perderam o horário por causa dele. Para ela, Qin Feng devia se desculpar. Sua amiga tentou convencê-la, pois Qin Feng a tratava bem, e perguntou sobre seu rosto. Xiaoyu manteve sua decisão, já que Qin Feng só se intrometeu, e inventou que tropeçou e machucou o rosto. Ao chegarem na escola, viram vários alunos reunidos em frente a uma sala. A amiga, curiosa, abriu caminho na multidão e entrou na sala, onde viu que o corpo de Zhang Wei estava ficando semi-transparente. Um amigo de Zhang Wei explicou que não tinha certeza, mas que Wei disse que ia tirar um cochilo, e ao se virarem, ele já estava assim. Isso não era um caso isolado. Estava por toda a internet. Pessoas do mundo todo viviam o mesmo fenômeno. Alguns especialistas disseram que, ao adormecer, a pessoa entraria em um estado semi-transparente, como um fantasma, e ninguém sabia por quê. A amiga ficou alerta, ligou para os pais para avisar e aconselhou Xiaoyu a avisar o irmão. Mas ele recusou, preferindo vê-lo morto a contatá-lo. Enquanto isso, Qin Feng evoluiu a habilidade Greedy Hand, do bronze para ouro. Agora, ao saquear, a chance de obter saque extra subiu de 20% para 70%. Nosso garoto aprendeu Greedy Hand e ganhou 2 pontos. Qin Feng ativou a habilidade, obtendo 2 pontos de evolução e 46 dias de vida comercializável. Ele estava satisfeito com os 2 pontos de evolução, e sabia que, para aprimorar Greedy Hand, em terceiro, ele precisava de 3 pontos, e logo teria 100% de chance de um saque extra. Sabia que os governos já deviam ter percebido a situação, e mais pessoas entrariam no jogo. Assim, tinha que acelerar o progresso e equipar o que pudesse. Qin Feng equipou a adaga corrosiva de qualidade bronze, ganhando 35 pontos de ataque e 4 de agilidade. Ele ativou o Shadow Stealth, para não chamar a atenção dos monstros, sabendo que logo perceberiam que habilidades e equipamentos do jogo poderiam ser extraídos para o mundo real. Quando isso ocorresse, o mundo entraria em caos. A extração exigia 2. Primeiro, alcançar o nível 10. E segundo, ter tempo de vida comercial suficiente. Derrotar monstros pequenos levava tempo. Então, ele decidiu procurar chefes mais fortes. Ao caminhar pela área, ouviu uma luta. Ao chegar ao penhasco, viu jogadores enfrentando um Sprint Predator Bronze de nível 2. Qin Feng queria encontrar chefes mais fortes, e agora encontrou um predador de velocidade. No momento certo, o monstro atacou, mas o jogador com escudo e massa bloqueou facilmente. Era Wang Meng. Qin Feng não esperava vê-lo aqui. Os rumores eram verdadeiros. Quando Wang Meng entrou no Forsaken Game, ele reuniu uma equipe de jogadores da classe oculta. Os 6 membros da equipe eram da classe oculta. Wang Meng usou a barreira sagrada, criando uma barreira dourada para repelir o monstro.
Ele era um guerreiro do escudo sagrado, com o dobro das estatísticas de um guerreiro comum, e além disso, tinha uma habilidade inata com a habilidade de invencibilidade. Enquanto o monstro se distraía, a maga lançou uma bola de fogo no braço da criatura. Ela era uma profeta, uma classe mago oculta, infligia o dobro de dano mágico e tinha uma bola de fogo profética. O arqueiro era um Sharp-Eyed Shotter, uma classe arqueiro oculta, com o dobro das estatísticas e uma bola de fogo profética. Habilidade tiro rápido. O sacerdote era um sacerdote oráculo, com o dobro do poder de cura e habilidade de cura em grupo. O arqueiro e o mago atacaram juntos, mas o monstro evitou facilmente e atacou Wang Meng, forçando-o a recuar. O arqueiro entrou em pânico ao ver que os ataques não acertavam. Pensando que o chefe era rápido demais, o sacerdote curou Wang Meng, que decidiu que a melhor forma de vencer era continuar atacando enquanto os curandeiros cuidaram da cura. Qin Feng viu que Wang Meng planejava desgastar o monstro aos poucos. Achava Wang Meng otimista, mas esquecia o principal: a natureza selvagem. Se a batalha se prolongasse, outros monstros seriam atraídos. Então, 2 monstros surgiram atrás de Wang Meng. Qin Feng os reconheceu como corruptores, monstros comuns de nível 2 cobertos de lama marrom escura, especializados em ataques à distância. O espadachim da equipe avançou contra os monstros e atacou um deles. Ele possuía uma classe oculta que nosso garoto nunca tinha visto. O ataque causou 33 pontos de dano, e o espadachim logo percebeu que a defesa desses monstros era muito alta. O corruptor cuspiu lama no espadachim. Era Groundbind, e sua velocidade de movimento diminuiu. O outro corruptor perseguiu a maga, forçando-a a fugir chorando. Nesse momento, Qin Feng saltou, e num piscar de olhos, decapitou o monstro, causando 441 de dano, salvando a maga e chocando todos. O ataque do garoto foi tão forte que derrotou o corruptor com um golpe. O mago ficou confuso, sem saber quem fez isso ou se alguém estava ajudando. Com a espada, o espadachim se ergueu. Ficou chocado ao ver alguém eliminar um corruptor de nível 2 com um só golpe. Enquanto isso, para vencer um corruptor de nível 1, precisavam unir forças. Por 10 segundos, o corruptor tentou atacar, mas Qin Feng se moveu rapidamente e decapitou o monstro. O espadachim tremia de medo e perguntou a Li Shi se tinha visto quem era. Ela entrou em pânico e falou que não tinha percebido isso. Wang Meng se levantou e pediu que mantivessem o foco. No fundo, ele esperava que Qin Feng estivesse do lado deles. Agora, só restava o predador Sprint, e nosso garoto observava de um galho. Como recompensa por eliminar 2 corruptores de nível 2, ele ganhou 40 pontos de experiência, 1 ponto de evolução, o livro de habilidades, dardo venenoso de qualidade comum, e 8 dias de vida comercializável. Qin Feng não perdeu tempo e evoluiu o dardo venenoso, pois era uma habilidade ideal de dano venenoso em médio alcance. Ao evoluí-la, a habilidade subiu para o nível 2, passando de qualidade comum para prata. Isso permitia que o usuário lançasse um dardo venenoso mortal com um alcance máximo de 14 metros, causando 120 pontos de dano de ataque no impacto e aplicando o status veneno, com um tempo de recarga de 5 segundos. O status veneno infligia 50% de dano contínuo por segundo, durando 5 segundos e não podia ser acumulado. O monstro atacou mais uma vez. Wang Meng conseguiu bloquear o ataque com seu escudo. Contudo, durante o processo, a criatura cravou seu membro afiado em seu estômago. Wang Meng deixou cair tanto o escudo quanto a massa no chão, e o monstro aproveitou essa oportunidade para esfaqueá-lo com o outro membro, causando-lhe uma dor terrível. O arqueiro começou a tremer de medo. O sacerdote entrou em pânico, sabendo que isso não era bom, pois ele não conseguia se curar rápido o suficiente. Em um ato desesperado, Wang Meng pediu que fugissem. Qin Feng lançou um dardo que atingiu a cabeça do predador veloz, causando 845 pontos de dano. O mago e o arqueiro ficaram surpresos ao ver que o ataque tirou metade da vida do chefe. Tanto o monstro quanto Wang Meng se contorciam de dor, e o veneno escorria do ferimento do monstro até que seu corpo caiu, causando 324 pontos de dano. Várias vezes desde então, Qin Feng causou mais de 90% do dano. Então, o saque era dele. Ao matar o predador Sprint, ele ganhou 600 pontos de experiência, atingiu o nível 3, obteve 2 pontos de evolução e 55 dias de vida comercializável. Não esperava que o dano do dardo venenoso ativasse a habilidade passiva de sua classe. Com a furtividade, ele poderia ficar invisível e lançar dardos sem parar. Agora, nada no início ou meio do jogo o impedia. O saque surgiu do cadáver do monstro. Wang Meng ficou chocado com o dano no monstro M, e segundos depois, o saque sumiu. Wang Meng agradeceu a Qin Feng por salvá-los, mas ele destacou que, nas terras selvagens, não se deve confiar facilmente nas pessoas. Chocando a todos,
Wang Meng agradeceu ao garoto pelo conselho e decidiram não incomodá-lo durante a verificação do saque. Ele disse que, se precisasse, poderia procurá-lo. Qin Feng aceitou o saque, vendo Wang Meng como confiável e apoiado pelo governo de Daxia, com muitos recursos. O garoto buscou um canal de vendas estável para o saque não utilizado. Ele usou a mão gananciosa, ganhando 3 pontos de evolução e 55 dias de vida. Adquiriu as grevas de couro de bronze dos Sprint Predators. Equipou as grevas, ganhando 9 pontos de defesa física, 5 em resistências elementais e 15% de recarga. Foi um ótimo saque, já que tinha muitos equipamentos de classe e livros de habilidades. Quando sua bolsa encheu, decidiu voltar à cidade e trocar tudo por tempo de vida. Os olhos dele começaram a brilhar com confiança, pois, desta vez, seu crescimento foi 100 vezes mais rápido do que na sua última vida. Não muito distante dali, outra equipe de jogadores estava sendo atacada por um número crescente de monstros. Ao perceberem que a quantidade de monstros estava aumentando rapidamente, decidiram que seria mais prudente fugir. No entanto, antes que pudessem executar o plano, surgiu um monstro ainda maior. Pouco antes que os jogadores conseguissem escapar, o monstro atacou com suas vinhas afiadas, eliminando todos eles. Os jogadores voltaram à cidade frustrados, pois os monstros apareciam em grupos e fugiam com pouca saúde. Diziam que era preciso estar no nível 3 para sair do jogo, mas parecia impossível. Alguns achavam que precisavam de mais gente, pois 3 jogadores não bastavam, acreditando que grupos de 6 ou 10 seriam melhores. O outro jogador disse que não funcionaria, pois viu uma equipe de 10 ser cercada e eliminada. Além disso, um grupo grande atrairia um chefe. Recentemente, 40 pessoas ativaram um Curse Master, e mais de 30 foram aniquiladas em um ataque. A equipe de Lizzie também voltou à cidade. Se os jogadores não chegassem ao nível 3, ficariam presos no jogo para sempre. Todos chegaram aqui após adormecerem. Ou seja, só a consciência deles estava no jogo. Se não saíssem, seus corpos reais morreriam de fome. Lizzie estava frustrada sem entender por que o jogo era tão difícil. Sua amiga entrou em pânico porque já morreram 3 vezes, e a vida útil não comercializável caiu para menos de 10 anos. Nesse ritmo, morreriam na vida real. Mesmo sem saber se era real, Lizzie sabia que não podiam morrer de novo. Ao ver Shadow no nível 3, ficou confusa. Percebendo que ele descobriu um truque, sabia que precisavam dele para chegar ao nível 3 e escapar. Com punho cerrado, ordenou à equipe espalhar a notícia. Precisavam que Shadow os ajudasse a chegar ao nível 3. Ela estava decidida a dar 10 milhões em dinheiro ao voltar à realidade. Os outros ficaram chocados, mas ela sabia que Shadow não ignoraria 10 milhões. Na floresta, nosso garoto derrubou um poluidor nível 2, ganhando 20 pontos de experiência e 1 de evolução. Após absorver o tempo de vida do monstro, Qin Feng achou que tinha pontos de evolução suficientes e usou 5 para evoluir Greedy Hand. Sua qualidade melhorou de platina para esmeralda, aumentando a chance de saque extra para 160%. Agora, o saque extra tinha 20% de chance de ser nível superior. Qin Feng ficou surpreso, achando o efeito insano. Ele percebeu que, se evoluísse mais, poderia chegar a 100 ou 200%. Estava chovendo, e algo chamou a atenção de Qin Feng. O monstro Curse Master, vagando pela floresta. Esse monstro era um chefe de nível bronze consumindo força vital para evoluir a prata. Para Qin Feng, era normal que tivesse aniquilado uma equipe de 40 homens. No momento, nosso garoto tinha o inventário cheio. Mesmo matando o monstro, não poderia pegar o saque. Então, decidiu marcar o local no mapa. A evolução do chefe demorava, então planejou esvaziar o inventário e voltar depois. Na cidade, a notícia de que alguém oferecia 10 milhões para Shadow, o jogador número 1, ajudar a subir de nível rapidamente se espalhou. As pessoas estavam morrendo, perdendo tempo de vida. Os ricos já buscavam escapar, condenando os plebeus. Enquanto conversavam, Qin Feng apareceu, chocando todos. Ele usou o sistema para ativar a barraca de mercado, anunciando que vendia equipamentos e habilidades. Com a barraca disponível por 10 minutos, os jogadores ficaram chocados. Ao ver 2 peças de equipamento de nível bronze e mais 2 à venda, não acreditavam que ele matou um chefe de nível bronze. Um jogador perguntou por que não viam o rosto de Qin Feng. Outro explicou que ele ativou a função de ocultação de rosto, fazendo a aparência no jogo corresponder à real, por isso ele queria se manter misterioso. Um mago chegou à barraca do garoto e, curioso, perguntou o preço do feitiço do pingente de gelo.
Qin Feng disse que custava 100 dias de vida comercializável. Era rosa cinzenta, atualmente posição 11 em Shelltown, também com ocultação facial. Para Rose, 100 dias de vida era muito. Então, ela pediu um desconto. Qin Feng explicou que o feitiço de gelo de habilidade comum aumentava a velocidade inicial de cultivo de um mago, e 100 dias já eram uma verdadeira pechincha. Rose perguntou se poderia usar dinheiro do mundo real, mas Qin Feng recusou-se a aceitá-lo, aconselhando-a que, caso tivesse dinheiro, deveria primeiro comprar uma vida útil negociável e depois trocá-la com ele. E se ninguém oferecesse mais, ele estava decidido a não vender a habilidade até que ela tivesse essa vida útil. Ela começou a refletir e, em seguida, usando o canal da equipe, perguntou aos colegas se essa era realmente uma boa oferta. Subiram ao nível 2 rapidamente pela liderança dela, então não objetaram. Com essa habilidade, alcançariam o nível 3 mais rápido, já que o principal era escapar. Primeiro, pediu que transferissem sua vida útil negociável para ela, prometendo enviar dinheiro quando voltassem, e entregou os 100 dias de vida negociável ao nosso garoto. Ao ver que sua equipe era de nível 2, Qin Feng percebeu que mataram 30 ou 40 rastreadores. Assim, sua vida útil deve ser muito maior que 100 dias. Qin Feng vendeu o feitiço, ganhando 100 dias de vida útil. Agora, sua vida útil passou de 268 para 368 dias. Lizzie apareceu, feliz por encontrar Shadow, e lhe deu uma oportunidade com um sorriso. Ao ajudá-la a chegar ao nível 3, ela prometeu dar a ele 10 milhões. No mundo real, os outros jogadores ficaram chocados. Ela era Jiang Lizzie, e na vida passada do garoto, liderava um sindicato criminoso. Depois, o sindicato foi destruído pelo país. Com um sorriso, disse que seu pai era presidente das indústrias da Jiang. Vendo que ele não acreditava, pediu que a investigasse. Diziam que ela usava dinheiro para atrair pessoas, vendia suas vidas e as sequestrava para trabalho forçado. Quem resistia era morto. Qin Feng recusou a oferta, sabendo que ela era escória. Lizzie admitiu que Shadow era forte, mas ninguém sabia como o jogo funcionava. Então, ela sugeriu que ele se juntasse a ela e, em troca, garantiria carros de luxo, casas, mulheres e tudo o que quisesse. Qin Feng não mudou de ideia e pediu para ela parar de bloquear seus negócios. Ele sabia que dinheiro não valia nada e que a única moeda seria a vida útil negociável. Lizzie ficou arrogante e disse que, se fosse o mundo real, ela lhe daria uma lição. Com um olhar mortal, Qin Feng mostrou que, se ela falasse mais, ele a mataria até seu tempo acabar. Lizzie e amigas sentiram a pressão e fugiram rapidamente. Minutos depois, nosso garoto vendeu o último item, o manto de bronze rasgado. Ele agora tinha 546 dias de vida negociáveis. Com tudo vendido, decidiu que era hora de enfrentar a maldição. Mestre. Ele ficou invisível. Ninguém sabia, mas o tempo de vida negociável poderia tornar habilidades reais. Logo, esse jogo abandonado traria caos ao mundo real e suas origens. Em breve, apenas a força pessoal importaria. Lizzie e sua equipe saíram da área sem fôlego, e Lizzie conta que Shadow não só a recusou, mas também a ameaçou. Ela promete encontrá-lo e matá-lo no mundo real. Enquanto pensa nisso, Mao Li-jun, ou Lao Mao, se aproxima. Lao Mao, no nível 2, diz conhecer truques para subir de nível. Ele pergunta se pode aceitar a oferta de 10 milhões que Shadow recusou para ajudar Lizzie e sua equipe a chegar ao nível 3. Cautelosa, Lizzie pergunta o que Lao Mao quer dizer com truques. Lao Mao diz a Lizzie que geralmente guarda seus truques, mas fará uma exceção. Ele explica que, para subir de nível, deve-se alocar todos os pontos em agilidade. Isso aumenta a velocidade de corrida, superando os monstros e vencendo sem se ferir. Lizzie fica surpresa, pois colocou todos os pontos em força. Ela aceita a oferta de Lao Mao, mas pagará apenas 5 milhões, já que ele não é tão forte quanto Shadow. Lao Mao aceita, mencionando que, embora Shadow seja forte, era estranho recusar tanto dinheiro. Enquanto isso, Qin Feng chega ao local marcado no mapa. Em modo furtivo, vê que o monstro está no nível prata, e a névoa cinza indica que ainda evolui. Ele ativa a habilidade Dardo Venenoso, sabendo que a evolução para nível ouro levará 7 ou 8 horas. Sem esperar, ele lançou o dardo venenoso, atingindo o monstro e causando 659 de dano com seu ataque furtivo. O veneno causa 219 de dano por segundo. Ele salta sobre o monstro, usando Shadow Sneak. Sabe que a saúde do chefe de prata é 2 ou 3 vezes maior que a de um monstro de nível bronze.
De repente, o monstro reúne uma enorme quantidade de energia mágica nas mãos, crescendo. Xin Fang achou que precisaria acertar o monstro com um dardo venenoso 2 ou 3 vezes. De repente, o monstro lançou um ataque poderoso, destruindo tudo ao redor. Ele explica que o monstro é um chefe mágico com habilidades que causam danos em área. Após lançar o Venom Dart, ele recuou rapidamente, escapando por pouco. Invisível, percebeu que com sua saúde e defesa atuais, não sobreviveria ao ataque do monstro diretamente. Durante a batalha, o monstro iniciou outro ataque poderoso. Sua forma imensa se voltou para ele, mas ele se manteve calmo, movendo-se com cuidado pelo campo de batalha, enquanto monitorava o tempo de recarga. Sua habilidade Hidden Shadow ainda não estava disponível, então ele precisava aguardar o chefe mostrar uma fraqueza. O plano era esperar o momento certo, atacar com precisão, e sumir antes que o monstro pudesse contra-atacar. Momentos depois, a criatura tropeçou, distraída por um breve instante. Essa era a oportunidade perfeita. Sem hesitar, ele avançou rapidamente, utilizando sua habilidade Dardo Venenoso. O ataque atingiu em cheio, causando um total de 659 de dano. Quase imediatamente, o veneno começou a fazer efeito, drenando a saúde do monstro em 219 de dano a cada segundo. Percebendo o perigo iminente, o monstro tentou escapar, mas Qin Feng não permitiria que ele fugisse. Ele o seguiu de perto, com os olhos fixos e uma determinação inabalável, e o monstro estava prestes a ser derrotado. Sua tentativa de fuga foi inútil. Em um movimento rápido, Qin Feng sumiu e reapareceu sobre a cabeça da criatura, derrubando-a. O sistema confirmou sua vitória rapidamente. Ele havia derrotado o chefe de nível prata. Um fluxo de notificações surgiu perante ele. Ele ganhou 1.800 pontos de experiência e subiu de nível 3 para 5 instantaneamente. Também recebeu 4 pontos de evolução e incríveis 124 dias de velocidade de vida negociável. Ele riu ao perceber que a morte de um chefe o elevou 2 níveis e deu pontos extras. Quando o corpo virou saque, ele usou Greedy Hand. O ar tremeu e a tela do sistema confirmou o saque. As recompensas foram melhores do que esperava. 4 pontos de evolução e 124 dias de vida comercializável, dobrando seus ganhos. Ele sorriu com as recompensas generosas. 2 bônus extras logo de cara eram impressionantes. Ele percebeu que o chefe prata lhe deu 12 pontos de evolução e 372 dias de vida comercializável. Ao receber suas recompensas, outro aviso apareceu, revelando um bônus inesperado. O efeito secundário de Greedy Hand melhorou um item de prata para ouro. Ele olhou a notificação com interesse, um item de nível dourado. Era compreensível que a Greedy Hand fosse uma habilidade de nível Jade, pois ampliava o saque além da qualidade inicial. Ele observou o saque espalhado pelo chão. Cerca de 7 ou 8 equipamentos haviam caído, mas ele tinha apenas 10 espaços disponíveis na mochila. Ele suspirou, percebendo que retornar toda vez que derrotasse um chefe acabaria sendo uma grande perda de tempo. Ele sabia que um anel de armazenamento poderia resolver esse problema de forma eficaz. Naquele momento, quando Qin Feng estava prestes a examinar um item específico entre os saques, a cena mudou de repente para a Cidade das Conchas. Lá, a maga da equipe de Wang Meng apareceu em um flash de luz, com um rosto que mostrava alívio. Ela finalmente estava de volta. Isso tudo foi graças a Wang Meng. Enquanto o restante da equipe o seguia, eles expressaram gratidão, admitindo que, sem sua liderança, não teriam conseguido alcançar o nível 3 e retornar em segurança. Mas Wang Meng ignorou os elogios, dizendo que seu progresso era fruto do trabalho árduo de todos. A maga, no entanto, ainda sentia um arrependimento persistente. Ela suspirou, desejando ter adicionado Qin Feng como amigo na floresta, talvez por estar coberta de lama. Sua colega a tranquilizou com um sorriso, dizendo que com sua nova roupa, ela estava ótima. Certamente o jogador misterioso não recusaria de novo. Enquanto conversavam, um anúncio do sistema ecoou. A tabela de classificação foi atualizada. Shadow atingiu o nível 5. A notícia chocou todos. Ninguém acreditava que Sombra subiu do nível 3 para o 5 tão rápido. Só podia ser por derrotar um monstro-chefe. Um jogador comentou que 10 minutos atrás, viu Sombra vendendo equipamentos na praça. E agora isso. Outro falou que a irmã fez 18 anos e se a Sombra gostasse dela, seria ótimo para a família. Como a ajuda da Sombra para subir de nível seria crucial, seus amigos logo descartaram, lembrando que Sombra não quis 10 milhões, então não aceitaria casamento. No acampamento de Wang Meng, sua equipe estava começando a se preocupar. Eles comemoraram ter alcançado o nível 3, mas Shadow já estava mais à frente. Wang Meng, com calma, pediu que deixassem suas preocupações de lado. Eles precisavam fazer logout, voltar à realidade e informar suas famílias e amigos sobre o jogo perigoso. Com o corpo desaparecendo, o sistema confirmou o logout. Wang Meng falou seriamente. Se o mundo entrasse em caos, eles deveriam preparar seus entes queridos. A cena agora mudou para o mundo real.
Wang Meng abriu os olhos lentamente quando ouviu uma voz chamando o capitão. Ele não era apenas um jogador. Ele também tinha a responsabilidade de ser um policial. Seus colegas se aproximaram correndo, visivelmente preocupados. Um deles, com um olhar assustado, confessou que enquanto estava inconsciente, seu corpo parecia ter ficado transparente. A verdade assustadora era que, se um jogador morresse ou perdesse toda a sua vida no jogo, ele não apenas se desconectava, mas também desaparecia do mundo real. Mas não havia tempo para se preocupar com isso. Wang Meng se levantou e pediu que todos se reunissem, pois algo sério ocorreu. Alguém pergunta sobre o relatório. Wang Meng explica que sua equipe tinha profissões ocultas, uma grande vantagem no jogo. Porém, quase foram eliminados por um monstro, mas foram salvos por um jogador desconhecido, Shadow. Wang Meng confirma a precisão do relatório. Ele descreve o progresso incrível de Shadow. Quando ajudou, Shadow estava no nível 3. Mas, quando Wang Meng e sua equipe chegaram, Shadow já estava no nível 5. Um salto de 2 níveis. Isso preocupa os oficiais. Um deles pergunta: Shadow é agora o jogador mais forte do mundo? Como ele subiu de nível tão rápido? A especulação começa, e Wang Meng sugere que Shadow pode ter derrotado um chefe de alto nível ou feito algo impressionante. Outro oficial curioso nota uma inconsistência. Segundo Wang Meng, Shadow já estava no UH, nível 3, quando o salvou. Se fosse verdade, por que ele não se desconectou como os outros? Será que Sombra não tinha família ou amigos esperando por ele no mundo real? Uma oficial tem uma ideia ousada. Acredita que Shadow pode ser um transmigrador, alguém que surge e fica forte rápido, como se destinado ao poder. Diz que transmigrantes costumam ser órfãos, explicando por que Shadow não voltou à realidade. Suas palavras silenciam a sala, e percebendo o impacto, ela cora de vergonha. Um oficial sênior, sem se impressionar, a chama de Neo e manda parar as piadas. Durante uma conversa séria, ele rejeita a ideia dela, dizendo que lê muitos romances. Voltando ao ponto principal, o oficial compartilha informações cruciais. Relatórios secretos mostram que pesquisadores estudam um padrão preocupante. Muitas pessoas idosas morrem misteriosamente durante o sono. Ao comparar esses dados com os do Forgotten Game of the Gods, descobriram algo alarmante. Descobriu-se que os que morreram dormindo também morreram várias vezes no jogo. Isso indica que, se o tempo de vida de um jogador zera no jogo, ele morre também na vida real. Um oficial expressa preocupação, dizendo que o Forgotten Game of the Gods é uma anomalia, além do que entendem. O oficial-chefe concorda, sugerindo que podem estar enfrentando uma invasão de seres desconhecidos de dimensões superiores. A sala permanece em silêncio enquanto todos processam esse pensamento denso. Rapidamente, o diretor aborda questões urgentes. Ele informa que os superiores, provavelmente o governo, emitiram uma ordem de emergência. Todos os oficiais devem formar equipes avançadas conforme suas localizações e entrar no Forgotten Game of the Gods para coletar o máximo de informações possível. Já não é apenas um assunto policial. O governo cria uma força especial para lidar com a crise única, destacando a escala global do problema. Nações correm para entender essa nova realidade. Ficar para trás significa perder posição internacional e segurança nacional. Precisam coletar informações a todo custo. O oficial-chefe anuncia que sua Neo será a capitã. Ela aceita sem hesitar. Wang Meng é nomeado como o vice-capitão, e eles têm a autoridade de escolher os membros da equipe. Wang Meng acena com a cabeça, compreendendo a importância crucial de sua missão. O oficial-chefe então direciona sua atenção para Shadow, o jogador misterioso. Com base na história de Wang Meng, Shadow não parece ter más intenções. Portanto, o oficial-chefe instrui Neo e Wang Meng a tentarem estabelecer amizade com ele. O objetivo deles é descobrir a verdadeira identidade de Shadow e colaborar com ele. Ele explica por que Neo lidera a missão. Seu vasto conhecimento em jogos e narrativas a torna ideal para investigar alguém como Shadow, cujas habilidades e ações são quase idênticas às de Myths. O diretor espera que Neo e Wang Meng transformem Shadow em um aliado, um representante deles no jogo. Se forem bem-sucedidos, terão acesso a informações cruciais, que podem oferecer uma vantagem estratégica. Os outros policiais têm a importante tarefa de manter a ordem pública, e também de impedir que ocorra qualquer tipo de pânico em massa. Com isso, a reunião chega ao fim. Enquanto o sol lentamente se põe, lançando um brilho dourado sobre a cidade, os policiais se preparam para enfrentar os desafios que estão por vir. No dia seguinte, a cena se transforma para uma escola de ensino médio, onde a irmã mais nova do protagonista está sentada em sua mesa, perdida em seus pensamentos. Ao redor dela, os alunos conversam animadamente sobre as notícias mais recentes. Um grupo pequeno discute uma descoberta surpreendente. Chang Wei, o aluno cujo corpo começou a desaparecer, alcançou o nível 3 no jogo e se desconectou em segurança. Uma menina diz que Chang Wei revelou algo importante.
Se várias pessoas do mesmo distrito dormirem ao mesmo tempo, todas vão para a mesma vila inicial do jogo. Essa notícia causa entusiasmo e preocupação entre os alunos. Outra garota, alarmada, insiste que não vai funcionar. Ela acha que precisa dos pais no jogo. Eles não têm experiência, e ela teme que algo aconteça se entrarem despreparados. Mas outro aluno discorda, dizendo que não devem envolver os pais ainda. Devem se concentrar em ficar mais fortes para proteger suas famílias. Enquanto isso, a irmã mais nova do protagonista olha o celular, pensativa. Uma frustração incômoda cresce dentro dela. Por que seu irmão ainda não entrou em contato? Com algo tão grande como o Forgotten Game of the Gods acontecendo, esperava ao menos uma mensagem, mas nada. Ele não a procurou nem pediu desculpas por tê-la agredido antes. Isso era completamente diferente. No passado, sempre que discutiam ou ela o irritava, ele sempre encontrava uma maneira de fazer as pazes. Mas hoje houve só silêncio. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma tentativa de consertar. Nem seus pais a tocaram. No entanto, seu irmão a agrediu. Ainda chateada, ela tenta justificar suas ações. Só faltou aula para ver o show de Songfai. Foi um grande problema? Ela faz beicinho, decidindo que, a menos que seu irmão ligue e peça desculpas 1000 vezes, ela nunca o perdoará. Nunca o perdoará. Ele. Sua irritação logo se transforma em entusiasmo ao falar sobre Songfai. Pensando bem, ela está feliz por tê-lo visto ontem. Quando o esquecido Game of the Gods dominar, talvez ela não tenha muitas chances de ir aos shows dele. Um olhar sonhador surge ao lembrar da noite passada. Ao pensar em como esteve perto dele no show, ela imagina Songfai no palco e se emociona com o quão incrível ele foi. Então, ela percebe algo. Algo. Se todos entram no mundo do jogo enquanto dormem, significa que Songfai também entrará. Seu rosto fica vermelho ao imaginar encontrá-lo no jogo. Será que essa é sua chance? Será que o destino finalmente os une? Seu coração acelera ao pensar nisso. Quando estava prestes a dormir, lembrou-se de algo. Shang Wei subiu ao nível 3 muito rápido. Isso indica que ele já era um especialista. Se quisesse ir bem no jogo, precisava de um bom conselho. Então, sem hesitar, ela manda uma mensagem a Shang Wei, pedindo dicas úteis antes de entrar no jogo. Enquanto isso, Shang Wei está com colegas de classe. Ao receber a mensagem, ele olha o celular e sorri. Está surpreso. Quem imaginaria que a irmã do protagonista pediria conselhos a ele? Ele vê como uma grande oportunidade. Era sua chance, seja lá o que significasse. Shang Wei responde rápido, dizendo que ela perguntou a pessoa certa. Ele compartilha um jogo importante. Primeiro, deve colocar todos os pontos de atributo em agilidade. Senão, não será rápida o bastante para escapar dos monstros e continuará morrendo. Ela pergunta se é verdade. Mesmo escolhendo uma classe de mago, Shang Wei garante que sim. Ele diz que a agilidade é crucial para magos, pois acelera lançamentos. No início, ela pergunta: e se não vencer? Após melhorar a agilidade, Shang Wei a tranquiliza. Quando alguém da aldeia chegar ao nível 5, a formação de teletransporte da aldeia Vil será ativada, conectando todas as aldeias. Então, ela poderá se juntar a um grupo aleatório para subir de nível, e ele a encontrará quando o teletransporte for ativado. Está ativo. Ao ouvir, ela fica feliz. Deitada, sorri, pensando como Shang Wei é útil. Já encontrou ajuda. Dormindo, pensa: isso é ótimo. Ela jogará antes do irmão subir de nível e ficar forte. Quando ele entrar, ela garantirá que ele enfrente dificuldades. Sem ajuda ou apoio, ele terá que se virar. Feliz com seu plano, ela dorme animada para a aventura que vem. A cena volta ao jogo, onde o protagonista está sobre o saque de um monstro-chefe derrotado. Entre os tesouros, uma esfera brilhante chama a atenção. Ao pegá-la, uma notificação do sistema diz que ele obteve o Curse Ring, um item de nível dourado. O sistema detalha os atributos. O anel é usável por todos. Aumenta 8 pontos em todos os atributos, 26 na resistência às trevas, e torna ataques críticos 1,5 vezes mais fortes. É necessário estar no nível 4 para usá-lo. O protagonista nota que o aumento total é de 32 pontos, similar a subir 3 níveis. A resistência à escuridão será útil contra muitos inimigos, e o aumento de ataque crítico é um ótimo bônus. Sabendo disso, ele vê o anel amaldiçoado como valioso para sua jornada. Antes de pensar mais sobre o item, outra notificação do sistema surge. Ele aprendeu a habilidade Instant Shadow Slash, de nível prata e tipo assassino. O sistema explica: ao usar, envia golpes em uma direção por até 15 metros, proporcionando invencibilidade por 5 segundos.
atingindo 3 vezes inimigos em um caminho de 2,5 metros de largura. Cada golpe causa 100 de dano, conta como uma facada nas costas, mas não atinge pontos fracos. A habilidade recarrega em 12 segundos. Vendo sua utilidade, o protagonista entende que é um forte ataque em área com bônus de invisibilidade temporária. Ele aprende a habilidade rapidamente com alguns pontos de evolução restantes. Decide melhorar uma habilidade principal, Greedy Hand. O sistema usa 8 pontos de evolução, aprimorando a habilidade de Jade Rank para Diamond Rank. Os efeitos da Greedy Hand foram muito impulsionados. A chance de obter saque extra de monstros derrotados sobe de 160% para 220%. E a chance de esse saque melhorar um nível vai de 20% para 40%. Com essa atualização, o protagonista percebe que agora receberá 2 peças de saque por inimigo, tornando cada morte 3 vezes mais gratificante. Sem querer desperdiçar pontos de evolução restantes, ele aprimora o Instant Shadow Slash em 3 níveis. O sistema consome 3 pontos de evolução, restando apenas 1. A habilidade evolui rápido, do Silver para o Gold, e chega ao Platinum Rank. O alcance do ataque foi ampliado de 15 para 21 metros, permitindo maior alcance. A invisibilidade agora dura 7 segundos, dando mais tempo para a segurança. O número de cortes aumentou de 3 para 5, atingindo inimigos em um caminho de 3,5 metros. O tempo de recarga está mais curto, de 12 para 10 e 43 segundos, tornando-o mais eficiente, mas ainda deve ser usado com cuidado. Cada ataque agora causa 200 de dano, dobrando sua força anterior. Cada ataque é uma facada nas costas, ativando o efeito da habilidade, mas sem atingir pontos fracos. Com esses aprimoramentos, o protagonista percebe que, apesar do tempo de recarga não ser muito menor, a capacidade de ficar invisível por mais tempo pode ser uma grande vantagem nas lutas. Olhando para o saque, ele vê que a maioria não é útil. Mas um item se destaca: um arco prateado de habilidade guerreira, o livro Battle Roar. Vender isso lhe dará mais tempo de vida negociável. Após verificar o saque, percebe algo se movendo. Ao se virar, vê 3 enormes criaturas vindo rapidamente. Ele as reconhece como rastejadores de membros de nível 4, monstros feios e perigosos. Em vez de ter medo, ele vê isso como uma chance de testar sua habilidade. Ele rapidamente ativa o Instant Shadow Slash. Num instante, vira um borrão, lançando golpes rápidos que cortam as criaturas facilmente. Os rastejadores são despedaçados antes de reagir. Quando a poeira abaixa, uma notificação aparece confirmando a derrota. O sistema registra a vitória, dando-lhe 80 pontos de experiência e 5 dias extras de vida comercializável. Depois, uma aura escura envolve o protagonista. Ele reflete sobre seu novo poder. Ao perceber que pode derrotar inimigos com mais facilidade, pensa em uma estratégia: usar Poison Dart com Instant Shadow Slash para vencer antes das batalhas começarem. Ao checar sua vida útil, vê que tem 618 dias. Mas, para trazer habilidades e equipamentos do jogo para o mundo real, precisa de 900 dias, ou 2,5 dias. Anos. Com isso, planeja seus próximos passos. Vender itens valiosos do inventário. Se tudo der certo, ele alcançará a vida útil antes. No nível 10, poderá conectar mundos virtual e real. A cena muda para ele voltando à cidade inicial, invisível graças à sua habilidade. Movendo-se em silêncio, ouve uma conversa próxima. Um homem parabeniza uma mulher por alcançar o nível 3 e lembra de uma promessa. Ele vê que são Lizzie e Lao Mao. Eles tinham um acordo. Lao Mao ajudaria Lizzie a atingir o nível 3 para que ela saísse do jogo, em troca de 5 milhões. Agora, Lao Mao espera o pagamento. Lizzie o tranquiliza, perguntando se ele acha que a empresa do pai dela, Do Young Industry, não pode pagar essa quantia. Ela diz que vai fazer logout e cuidar da transação no mundo real. Antes de sair, dá a Lao Mao seu telefone para contato após desconectar. Depois, oferece comprar toda a sua vida útil negociável, oferecendo 10,0 por dia. Lao Mao concorda, animado com o dinheiro. Com um olhar presunçoso, comenta que King Fan foi tolo por recusar a oferta de Lizzie, dizendo que podem falar mais sobre o negócio quando se encontrarem. Na verdade, sem ser notado, o Rei Feng se move silenciosamente entre eles, escondido à vista de todos. Lao Mao, sem saber da presença do Rei Feng, ignora a importância do tempo de vida no jogo. Ele acredita que não precisa se preocupar, já que pode coletar tempo de vida tão facilmente quanto moedas do jogo. Para ele, converter conquistas do jogo em dinheiro real é a melhor estratégia, e ele se sente esperto por ter descoberto isso. A cena muda para a cidade inicial, onde o Rei Feng está diante do portão de teletransporte.
Ele estende a mão e o portão brilha com intensa energia azul. Quando a luz aumenta, uma janela do sistema aparece, parabenizando-o por ativar o teletransporte em Shelltown e concedendo-lhe um ponto de repouso.